Boa noite, tudo bem? Comecei a gravar a aula. Tive um problema aqui no aplicativo do computador que não queria abrir. Aí eu acessei pelo celular, enquanto eu estava reiniciando, tentando resolver o problema aqui, mas graças a Deus eu já consegui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Joia. Como eu falei com você, Luiz, eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou te passar as suas notas no privado. Você tem como me manda um oi no WhatsApp para eu poder te passar a nota, fazendo favor? Que depois eu vou fazer correção. Eu vou fazer a correção de todo mundo junto, mas como eu não consegui botar no portal, eu vou passar a nota de forma individual. Recebeu a nota aí, Luiz? Sim. Notão. Por causa da política de privacidade da faculdade, a gente não pode passar a nota para todo mundo. E não posso passar na aula gravada, né? Você me perguntou a questão que você tinha errado. Estou abrindo o formulário aqui. Gente, cadê o pessoal? Eu vou esperar mais um minutinho. Se ninguém aparecer, eu vou começar a aula. Vocês têm como perguntar lá no grupo? E eu vou fazer a correção da prova também com vocês. A dificuldade que vocês tiveram foram nas questões de múltipla escolha. Que você Eu errou, acho que foi a última. E foi a mais fácil, acho que você marcou errado mesmo. Não, eu marquei errado. Eu li. Em relação às aulas de atividade de educação física, porque eu falei, e teve gente que marcou também. Eu falei, gente, essa questão tá tão fácil. Eu li, marquei a segunda.
Aí eu li de novo, fiquei na dúvida, marquei de baixo. Errei. Eu vou fazer a correção. Aline e Thalita, vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Thalita, tá horrível. Que você tá sem microfone, Thalita? Hum. Thalita, me manda uma mensagem no privado pelo WhatsApp para eu passar suas notas. Gente, olha só, vamos começar. Não sei se os colegas de vocês vão vir. Luiz, você pode perguntar, já que você que está com o microfone, você pode perguntar, por favor, no grupo se mais alguém vai entrar, se está com dificuldade de acesso, alguma coisa assim. Vou perguntar lá agora. Então, olha só, vamos fazer a correção da prova, tá? Como vocês todos foram bem nas discursivas, a questão de vocês foi em relação à múltipla escolha, tá? Que vocês confundiram, vocês marcaram errado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui do formulário para a gente fazer a correção da múltipla escolha. E se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês me falem. Não coloquei a média de Thalita. Aline, você também está sem microfone?
Quem é o regresso, gente? Oh, regressa eu, quem mais seria? É eu. Fala de novo, que eu não tô nem acreditando. Fala de novo. Ué, sou eu, ô Valkyrie. Certinho? Certinho, certinho, a gente tá tentando ficar. Correria de sempre, mas tá tudo bem. Você tá trabalhando dia de terça à noite? Quase sempre. Normalmente eu tenho chegado em casa 8 horas, 8h30. Praticamente eu trabalho todos os dias. Rapaz, vocês ficam faltando, você me deixa um coração na mão, gente. Vou lá pegar Eu vocês cheguei pelos agora. cabelos. Nem. Não, tá de boa. Olha só, é, eu não consegui adicionar as notas no portal. Então, eu já passei a nota de Thalita e a de Luiz pelo WhatsApp, no privado. Me manda um oi que eu te mando sua nota agora no privado também, Tá. que a gente vai fazer a correção vou fazer a correção da prova agora. A atividade da resenha é 0,5 cada uma, tá? A prova valeu 6 e as outras foram 1 ponto cada uma. Então vamos lá, vamos começar a corrigir as provas. Já passei a nota para vocês. A Aline, Thalita e Luiz estão aí? Então vamos lá, meu povo. Sim. Ó, vou compartilhar com vocês a minha tela da prova. Peraí, deixa eu voltar aqui porque para vocês não verem. Oi, Valquíria. Eu tô Oi, aqui, gatinho. só que eu tô um pouquinho atarefada aqui, aí eu tô só ouvindo a aula e fazendo outras coisas, tá bom? Tá tranquilo. Olha só. Depois você me chama no privado para eu poder te passar a sua nota, tá? Tá bom. Porque eu não consegui colocar no portal ainda. Eu vou ver se eu consigo no portal. Não tava conseguindo colocar, inserir no portal. Mas aí depois eu vou ver se eu consigo de novo. Mas aí vocês podem me mandar no privado, porque eu não posso estar falando para vocês, para todo mundo, tá? Então, olha Aí eu só. já vou deixar uma mensagem para poder você lembrar. Tá, mas você foi bem. Olha só. Tudo bem. Todos vocês foram bem nas questões nas questões discursivas, tá? Então, como todos foram bem nas discursivas, eu não vou corrigir elas.
Principalmente porque eu aceitei que vocês colocassem com as palavras de vocês, tá? A nossa matéria é uma matéria que você precisa ter um entendimento. Eu não quero que vocês façam decoreba, tá? Então, vocês foram muito bem nas questões discursivas. A questão que vocês pegaram foram nas questões de múltipla escolha, tá? Ou não leram com atenção. Então, vamos lá. Essa questão aqui. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas, o diabetes mellitus, se configuram como as principais doenças crônicas não transmissíveis, tendo sido responsáveis em 2015 por 51,6% total de óbitos na população de 30 a 69 anos no Brasil. As principais doenças crônicas não transmissíveis possuem 4 fatores de riscos em comum. Quais são esses fatores? A gente falou sobre cada um deles. Quais são esses fatores? Tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool e atividade física insuficiente. Deixa eu adicionar alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Covid-21, meu Deus do céu, vocês botam cada pseudônimo, vocês me deixam doida. Tá repreendido isso, Covid, hein? Pelo amor de Deus. Quem que é Covid, gente? Senhor da glória. Quem é Covid aí? Então, em relação a essa questão, alguma dúvida? Então, a resposta é tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool e atividade física insuficiente. Tá? Agora, essa aqui foi que praticamente todos erraram. E eu falei com vocês, eu falei, mas eu acho que vocês não entenderam, então vamos falar de novo. Vocês estão me vendo? Quem que é Covid, gente? Eu quem? Então, olha só, vamos prestar atenção. Praticamente a maioria não acertou essa questão. O Programa de Controle de Doenças Crônico-Degenerativas, como a hipertensão e o diabetes, visa identificá-las precocemente. Tá? Então, a gente viu que quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar uma doença crônica, melhor vai ser o curso dessa doença. Tá? Menos complicações, menos problemas associados a pessoa vai ter. Tá? Então, é necessária a prevenção, reduzir as suas implicações e os cuidados com os doentes e desenvolver as ações de promoção da saúde. Em relação à hipertensão e o diabetes mellitus, julgue o índice frequente. A pressão arterial do adulto é considerada alta se, em repouso, na ausência de uso de medicamentos ou drogas e sem estresse, uma pressão sistólica superior a 90. Gente, essa questão foi pegadinha, tá? Olha só, quando a gente vai aferir a pressão, e eu ensinei a vocês a aferição da pressão arterial, que vocês foram meus alunos em socorros, então eu ensinei isso para vocês. A gente aprendeu que existe a pressão sistólica e existe a pressão diastólica. E eu também falei isso para vocês na aula de hipertensão, tá? Então, existem 2 tipos de pressão. A pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, quando a gente fala 12 por 8 ou 120 por 80, o que a gente está falando? 120 é a sistólica e 80 é a diastólica. Então, a primeira é a saída, é aquele pum,
é a mais forte, é o volume de ejeção do coração. Então, pum, é a sistólica, é a mais forte. E aqui vai batendo, tum, 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 tum. A mais fraquinha é o quê? É a diastólica. Então, o que que vocês confundiram aqui? Vocês estão vendo essa tela aqui? Estão vendo a tela da prova? Meu povo, vocês estão vendo a tela da prova? Sim. Então, qual seria? Não é a sistólica, é a diastólica, tá? Então, aí a pressão arterial do adulto é considerada alta quando a diastólica está alta, tá? Então, a pressão sistólica superior a 90, ela é normal. Por quê? Porque qual é o normal? É 12 por 8, tá? Então, sistólica é a primeira, é aquela mais alta. E a diastólica é a menor. Se tivesse escrito diastólico aqui, seria certo. Mas como está escrito sistólico, essa questão está errada. Conseguiram entender ou querem que eu explique de novo? Repetir de novo, Lucas? Repete, fazendo favor. Então, vamos lá comigo. Vamos esquecer a questão, tá? Vamos entender como é que funciona. Você não assistiu essa aula, né? O que acontece? Quando a gente vai aferir a pressão, normalmente não fala 12 por 8, 13 por 9, 14 por 10 e vai assim? Sim. Então, quando você vai colocar o aparelho de pressão e você vai aferir, lembra que eu ensinei para vocês? A gente vai aferindo, insufla, depois vai abrindo devagarzinho. Aquele primeiro tum que a gente ouve, tum, é a pressão sistólica, é a saída de sangue do coração, tá? Então, tum, é a mais forte. Então, a mais forte é a sistólica. Então, a gente não ouve aquele primeiro tum, tum. Aí depois, tum, 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 tum. O último tum, aquele mais fraquinho, é qual? É a diastólica, que é quando o sangue está voltando para o coração. Então, é considerado pressão alta, é considerado hipertensão, tá? Se a sistólica ela for muito alta, tá? Agora, o que vocês erraram foi isso. Se tivesse escrito diastólico lá, seria certo, mas como estava escrito sistólico, tá errado. Entendeu? Então, por exemplo, 15 por 8. 15 de sistólico e 8 de diastólico. 15 por 10 é considerado hipertensão. Entendeu? O mais forte é a saída e o mais baixo é a chegada. O que vocês erraram foi que vocês confundiram, e essa questão era pegadinha mesmo. Era para questão de prestar atenção mesmo no que estava falando. Essa questão em relação à escolaridade, todos vocês acertaram. Saúde social também, tá? Eu aceitei as palavras de vocês, tá? Então, o que vocês colocaram com as palavras de vocês, tendo coerência, tendo coerência, eu dei o ponto da questão para vocês, porque eu não quero que vocês tenham aquela decoreba, eu quero que vocês entendam, tá? Principalmente porque vocês vão usar isso no dia a dia de vocês, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é saúde, tá? Então, saúde é um estado completo de bem-estar físico e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, tá?
Segundo a OMS, o estado é completo, tá? Então, a questão certa é essa aqui, se eu não me engano, todos vocês acertaram. Tá? Agora, essa aqui, a maioria não acertou. Gente, olha só. A inatividade física tem sido deflagrada como a pandemia, desapontando como a quarta principal causa-morte em todo o mundo. A inatividade física na adolescência está relacionada a vários problemas comportamentais. Os itens abaixo relacionam-se a comportamentos associados à inatividade física em crianças, exceto o quê? Gente, a questão que vocês tinham que marcar era diabetes tipo 1. Vem comigo aqui. Vamos lembrar a aula que a gente deu de diabetes. Diabetes a gente tem 2 tipos, tá? Tem o tipo que é o genético e é o tipo que é o adquirido, tá? O tipo 1, a pessoa nasce com ele, tá? Se a pessoa nasce com ele, a falta de atividade física não vai fazer diferença, a pessoa já tem. Mesmo que a pessoa faça atividade física regular, ela vai continuar tendo diabetes tipo 1, porque ela é uma deficiência genética. A falta de atividade física e uma alimentação errada, elas causam diabetes tipo 2. Tá? Então, a falta de atividade física, alimentação errada, estilo de vida errado, não saudável, né? Ela causa diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 1, essa criança nasceu com ele, com o diabetes tipo 1. Então, o estilo de vida dela não vai fazer diferença se ela tem ou não diabetes. O que o estilo de vida vai fazer? Tá? Vai fazer com que controle essa doença. Tá? Então, a atividade física é importante no diabetes tipo 1? Muito importante. Por quê? Porque vai controlar os níveis de insulina no organismo, tá? Vai melhorar e tudo mais. Mas é um problema genético, é uma alteração genética. Já o tipo 2 é aquele tipo que a gente adquire com os hábitos de vida não saudáveis, e principalmente com a falta de atividade física e com uma ingestão muito grande de carboidratos e de açúcares, tá? Então, a questão que vocês tinham que marcar era diabetes tipo 1. Querem que eu explique de novo ou deu para entender? Essa deu para entender. Deu? Então, olha só. Essa aqui está tranquila também. O tratamento não medicamentoso é fundamental no controle da hipertensão arterial sistêmica. Tem alguém? Quem tá? A Aline. Deve ter saído a conexão dela. Esse tratamento envolve mudanças no estilo de vida, que acompanham o tratamento do paciente por toda a sua vida, tá? Entre as mudanças do estilo de vida, o que está associado? Tá? Redução do uso de bebida alcoólica, consumo de alimentos condimentados ou redução do consumo de sal. Essa aqui está de graça, né, gente? Para ter um estilo de vida saudável, a gente precisa reduzir o consumo de sal e reduzir o uso de bebidas alcoólicas, tá? Então, é 1 e a 3. Consumo de alimentos não condimentados teria que ser redução. Como não tem redução, esse aqui está errado, tá bom? Então, a primeira é 1 e a 2. Essa aqui está bem tranquilinho, né? Para calcular
o IMC. IMC de 28, ele está sobrepeso. Todos vocês acertaram também essa. Essa estava bem tranquila também. Essa aqui eu não me lembro se teve alguém que errou. A obesidade e o sobrepeso são fatores importantes de risco para doenças crônicas não transmissíveis, em especial o diabetes e as doenças cardiovasculares. É fundamental, portanto, o investimento voltado à prevenção primária das doenças crônicas não transmissíveis. Em relação a essa afirmação, podemos dizer que ela está correta, né? Quanto mais precoce, quanto mais primária for a intervenção, melhor vai ser a cura, o tratamento dessa, aliás, nem a cura, né? Porque a doença crônica ela não tem cura, mas melhor vai ser o progresso dessa doença, menos comorbidades, menos coisas associadas vai ter, né? Mais benefícios ela vai ter na vida dela em geral, tá? E esse aqui, que eu achei que estava super fácil, algum de vocês erraram. Não sei se vocês não prestaram atenção, né? Estudos científicos apontam cada vez mais que a prática de atividade física regular, de intensidade moderada e ajustada às características das pessoas, é um fator importante para a promoção e manutenção da saúde. As aulas de educação física podem colaborar para que os outros alunos conheçam e valorizem a atividade física desde a infância, adotem um estilo de vida ativo. Para que os alunos conheçam e valorizem a atividade física, é importante que as aulas de atividade física... Então, como que as aulas... O que é importante que tenha que as aulas de atividade de educação física tenham? Criem oportunidades para que os alunos reflitam sobre os movimentos que realizam no seu dia a dia e vivenciem atividades prazerosas com as quais se identifiquem. Gente, teve gente que marcou atividades intensas e extenuantes, tá? A gente sabe que vocês não podem, não é indicado, principalmente para a sala de aula, tá? Então, atividades intensas, extenuantes, não é recomendado para a sala de aula. Então, eu acredito que vocês tenham lido e marcado errado, assim, por falta de atenção, porque eu tenho certeza que vocês sabem essa questão, tá? Então, qual é a resposta? Criem oportunidades para que os alunos reflitam sobre os movimentos que realizam no seu dia a dia e vivenciem atividades prazerosas com as quais se identifiquem, tá? Tranquilo, meu povo? Depois eu vou passar para vocês as notas. Quem eu não passei ainda, depois que terminar a aula, eu passo para vocês. Alguma dúvida em relação à prova, gente? Então, vamos lá. Vamos para a nossa... Vamos para a nossa aula de hoje. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai fazer uma atividade no final, valendo um ponto, tá? Já preparei para vocês fazerem. No final da aula a gente vai fazer uma atividade. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre as cardiopatias, tá? As cardiopatias, existem uma série de cardiopatias. O que é cardiopatia? São as doenças do coração, tá? Então, existem muitas doenças que acometem o coração. Não tem como a gente falar tudo sobre cardiopatia. Mas o que a gente vai
vai falar? A gente vai falar sobre as principais, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Vê se vocês estão conseguindo visualizar essa tela. Sim. Sim? Então, a gente vai continuar conversando sobre doenças crônicas não transmissíveis, tá? E qual a doença crônica, quais as doenças crônicas não transmissíveis que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre as cardiopatias, tá? Então, como eu estava falando para vocês, cardiopatia são todas as doenças que acometem o quê? O coração, tá? Não tem como a gente falar de todas, porque é muito, mas eu fiz uma relação das principais. Por quê? Porque eu não sei qual o tipo de aluno que vocês vão... Aliás, nem eu nem vocês sabem, né? É o tipo de aluno que vocês vão ter no futuro. Então, existem... Ah, Valquíria, eu vou dar aula só para adulto, né? Então, o adulto ele tem muito mais chances de ter cardiopatias. Ah, Valquíria, eu vou dar aula só para criança. Existem as cardiopatias congênitas, né? Então, independente da faixa etária que vocês forem ministrar as aulas de vocês, vocês podem encontrar um aluno ou outro com algum tipo de cardiopatia, tá? Eu não vou, assim, falar sobre a fisiopatologia das doenças, porque é muita coisa, é muito complexo. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que vocês tenham uma noção sobre algumas das principais cardiopatias, tá? Então, o termo cardiopatia, ele abrange todas as doenças que acometem o coração, tá? Só que antes de falarmos sobre as patologias em si, vamos fazer um breve resumo sobre a anatomia cardíaca. Gente, eu não vou dar aula de anatomia para vocês. É um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Eu coloquei só algumas questões que a gente vai falar de algumas doenças, tá? De algumas patologias. Então, não vou dar aula de anatomia, não vou fazer resumão de anatomia, não é isso. É só uma pinceladinha, só para na hora que a gente falar da patologia, vocês linkarem em relação à anatomia, em que lugar que está sendo afetado em relação ao coração, tá? Então, fiquem tranquilos que não vai ser aula de anatomia. Então, olha só, isso eu já falei para vocês na aula de hipertensão, né? Na aula de hipertensão a gente falou sobre ciclo cardíaco, como que funciona todo esse ciclo cardíaco, né? Então, o coração, ele é um pouco maior que uma mão fechada, tá? Ele é como se fosse uma mãozinha fechada, e é uma bomba dupla, ou seja, a gente tem um lado direito e o lado esquerdo, e ela é autoajustável, tá? Que é uma bomba de sucção e de pressão. Então, ela ejeta o sangue, ela recebe o sangue. Ela ejeta o sangue, ela recebe o sangue, tá? Cujas partes trabalham em conjunto. Para quê? Para impulsionar o sangue para todo o nosso organismo, tá? Então, a gente tem a pequena circulação, a gente tem a grande circulação, né? O sangue sai rico em oxigênio do coração, volta um sangue pouco pobre em oxigênio, né? Então sai um sangue arterial e chega um sangue venoso, tá? O coração, ele é coberto pelo pericárdio. Então, existe uma membrana em volta do coração, tá? E essa membrana eu não vou falar sobre os tipos de pericárdio, não, tá? Então, tem pericárdio seroso, tem pericárdio fibroso, tá? A gente não vai entrar nessas questões, mas eles têm 3 camadas, tá? Então, quais são essas camadas? Tem o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, tá? Ah, Valquíria, por que você está falando disso? Porque a gente vai falar sobre miocardite e sobre endocardite, tá?
Então, se a gente vai falar de miocardite e de endocardite, é bom a gente lembrar o que é isso, tá? Então, epicárdio é o quê? É a parte que reveste externamente o coração. Então, aquela partezinha externa. O miocárdio é o músculo cardíaco propriamente dito. E ele está no meio, tá? Então, o miocárdio é o músculo cardíaco propriamente dito, é a musculatura cardíaca, e ela está no meio. E a parte de dentro é o quê? É o endocárdio, que ela reveste internamente o coração. E o endocárdio, ele entra em contato direto com o sangue, tá? É muito importante a gente saber disso quando a gente for falar de endocardite, tá? Aí eu volto a esse conceito para vocês fazerem essa ligação. Então, vamos aqui comigo. A parte externa é o epicárdio, a parte do meio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, é o miocárdio, e a parte interna, que é a parte que entra em contato direto com o sangue, é o endocárdio, tá? Então, quando a gente for falar de miocardite e endocardite, a gente vai voltar para esse conceito, tá? O coração ele tem 4 câmaras cardíacas: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Então, o coração ele é dividido em 4 câmaras: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? E de sístole e de diástole, que a gente já falou bastante sobre ele na aula de hipertensão, e entre o átrio direito e o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existem válvulas, tá? E entre as veias também as artérias. Então, a gente tem a válvula tricúspide, tem a válvula mitral ou bicúspide, tem a válvula pulmonar e tem a válvula aórtica, tá? Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Então, quais são as válvulas que estão relacionadas entre os ventrículos, tá? Entre os ventrículos, que são os quê? As atrioventriculares. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, qual que tá? A tricúspide, tá? Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho qual? Eu tenho a válvula tricúspide, que é uma válvula atrioventricular, tá? Já quando a gente vai entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Eu tenho qual? Eu tenho a válvula bicúspide ou mitral. Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide ou a mitral, tá? Depois, a gente vai para as válvulas semilunares, tá? Então, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, eu tenho a válvula pulmonar ou a semilunar pulmonar, tá? Então, entre o ventrículo direito, do ventrículo direito não sai a artéria pulmonar? Então, no ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que vai para o pulmão, para poder fazer toda aquela troca do gás carbônico para o oxigênio, a hematose, aquela coisa toda. Então, qual é a válvula que está ali presente? A válvula pulmonar ou a semilunar pulmonar. Já do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, tá? Esse AA aqui é a artéria aorta e esse AP, artéria pulmonar, tá? Então, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, qual válvula que eu tenho? Eu tenho a válvula aórtica e a válvula semilunar aórtica. Ah, Valquíria, por que você está falando disso? Porque tem as valvulopatias, que são as doenças que acometem essas válvulas, tá? Então, existem doenças que acometem as válvulas do coração, tá? Então, por isso que eu estou dando só essa lembrancinha para vocês poderem linkar de uma forma melhor, tá? Olha só. Gente, vocês estão comigo aqui? Posso seguir?
Meu povo, Toca o burro. toca o burro. Então, vamos lá. Vou botar para você dar aula, hein, meu monitor? Faz isso não, hein? Cadê meu monitor de anatomia? Ó, botar meu monitor para dar aula. Então, vamos lá, gente. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Eu tenho a válvula tricúspide. Quem que está chegando no átrio direito? Tá? No átrio direito chega a veia cava superior, chega a veia cava inferior e também chega o seio coronário, tá? Nessa imagem aqui não tem, mas quem está aqui também é o seio coronário, mas eu coloquei uma outra foto do seio coronário para vocês lembrarem, tá? Então, do ventrículo direito, eu vou para onde? Eu vou para a artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar, eu tenho a pulmonar direita, eu tenho a pulmonar direita, eu tenho a pulmonar esquerda, que vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. E qual é a válvulazinha que está no meio? Tá? Válvula semilunar pulmonar, tá bom? Aí faz toda aquela troca e o sangue volta para o coração. Volta através de quem? Das veias pulmonares, tá? Então, as veias pulmonares chegaram no coração. Gente, eu não vou cobrar anatomia, a gente só está lembrando na hora de eu falar da doença, vocês lembrarem o que que é, tá bom? Então, o sangue chega no coração através de quem? Do átrio esquerdo. Aí, qual a válvula que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo? A mitral ou bicúspide, tá? Aí o sangue vem do ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta para percorrer todo o corpo. E, mais uma vez, a gente tem a válvula semilunar aórtica aqui, ou a válvula aórtica, tá? Que tem a artéria aorta, que ela tem o ramo braquincefálico, a carótida comum, a subclávia, tem a artéria aorta adjacente. Então, toda essa anatomia do coração para vocês darem só essa lembradinha, tá? E quem está irrigando o músculo cardíaco específico, tá? É o seio coronário, tá? Então, o seio coronário, que são as artérias, coronárias, elas são uma rede de artérias e de arteríolas específicas para quem? Para nutrir o músculo cardíaco, tá? Então, quando a gente tem algum problema nas coronárias, eu estou falando de quem? Eu tenho um problema exatamente nas artérias que vão irrigar o músculo cardíaco, que a gente vai falar lá na frente, tá bom? Gente, tranquila essa lembradinha aqui de anatomia? Pode seguir? Ou vocês querem que eu volte alguma coisa ou explique tudo? Acho que vocês estão morrendo de vontade de tela de anatomia. E quem cala consente. Vou dar aula todinha de anatomia agora. Não, senhora, calma aí, pelo amor de Deus. Vamos embora. Então, vocês param de ver o jogo. Vocês param de ver o jogo do Flamengo aí e vão prestar atenção em mim. Já acabou, Flamengo 2-1. Já acabou? Então tá. Agora então vocês prestem atenção em Titi aqui. Então esqueçam o Flamengo e prestem atenção em mim. Então, gente, olha só. Essa lembradinha de anatomia foi só para a gente fazer esse link em relação às cardiopatias, tá? Então, lembrando que o termo cardiopatia é uma referência genérica às doenças do coração, tá? Então, não é uma doença específica. Existem vários tipos de cardiopatia, e aqui a gente vai falar de alguns, tá? Se eu for falar de todos, vocês vão brigar comigo, tá? Então, quais são os principais sintomas da cardiopatia? Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso, gente? Vocês podem ter muitos alunos com algum tipo de patologia assim. E é importante vocês identificarem para vocês saberem o que vocês vão fazer com o aluno de vocês. Tá? Então, os sintomas, eles podem variar de um tipo de cardiopatia para outro, tá?
Mas existem sintomas que são os mais comuns de acontecerem em todos. Tá? Então, a gente vai falar desses sintomas. Cor de pele, cinzenta ou azul. O que é isso? É a cianose, tá? A pessoa ficou cianótica. Por que acontece isso, gente? Porque teve alguma disfunção da bomba cardíaca, tá? E o coração ele não está conseguindo bombear o sangue de forma adequada para todo o organismo. Então, o que? Começa a ocorrer a cianose, ficar com os dedos roxos, com o lábio roxo, tá? Então, principalmente cianose de extremidades, tá? Inchaço nas mãos, nos tornozelos e nos pés. Quando a pessoa ela não tem um problema circulatório, tá? Mas o problema circulatório também pode gerar cardiopatia. Quando a gente tem uma disfunção na válvula, que a gente não falou que o coração é uma bomba dupla ajustável, ejeta e recebe, ejeta e recebe, ejeta e recebe. Ela está ejetando, ela está com uma força de ejeção, mas essa força de ejeção ela não está sendo suficiente para que a gente tenha um retorno venoso. Então, às vezes, você olha, se a pessoa tiver sempre inchada, com as mãos inchadas, com os tornozelos inchados, com os pés, principalmente tornozelo, né? Principalmente região de tornozelo, gente. Edema em região de tornozelo frequente, tá? Tem que falar com esse aluno de vocês para procurar um médico, tá? A gente sabe que, por exemplo, mulher em período menstrual tem uma retenção de líquido terrível, tá? Então tende a ter essas retenções, mas é diferente, tá? Quando você olha aquele tornozelo, eu tô falando tornozelo porque os pés e as mãos, principalmente região de tornozelo, região da perna, ela fica vermelho, fica um pouco quente e fica sempre inchado. Então, você tem que mandar esse aluno procurar um médico, porque tem um problema ali. Ou um problema cardíaco, ou um problema vascular, ou pior ainda, cardiovascular, né? Que acomete os dois sistemas. Falta de ar, que é a dispneia. Gente, se eu tenho um problema no coração, né? A gente não viu que o coração é intimamente interligado ao pulmão, então eu vou ter uma dispneia, tá? Porque eu não vou conseguir fazer as trocas gasosas de forma adequada. Se o meu coração não está bombeando por algum motivo, o ritmo cardíaco está alterado, quando a pessoa for fazer atividade física, ela vai ficar sem fôlego, ela vai ficar sem falta de ar, ela vai ficar ofegante. Então, você está lá, começou a fazer uma atividade física levinha, moderada, aquela coisa bem tranquilinha, e a pessoa ainda está ofegante, a pessoa ainda está, sabe, sem fôlego. Começa a observar para poder o quê? Para poder encaminhar essa pessoa também para o cardiologista, também para o médico, tá? Primeiro você vai observar, o sedentarismo? Essa pessoa está muito sedentária, então vamos fazer aquela atividade bem leve. Se até naquela atividade leve ela estiver apresentando essa dispneia, essa falta de fôlego, esse cansaço demasiado, manda essa pessoa procurar um médico. Não, porque essa pessoa pode até infartar na sua mão, tá? Ou acontecer até coisas piores. Mesma coisa, fadiga. Se o músculo ele não está recebendo nutriente suficiente e se o exudato, os metabólitos dele, as excretas não estão sendo carreadas para ser eliminadas, esse músculo vai entrar em fadiga, o corpo inteiro vai entrar em fadiga. Então, é mais um sintoma da cardiopatia. Batimento cardíaco irregular. Então, existem cardiopatias que têm alterações no batimento cardíaco, na condução dos estímulos. Também é um sintoma. Tontura, vertigem, desmaios. Isso é o quê?
é mais um indício de que ficou com desmaio, pode ser hipoglicemia? Pode ser hipoglicemia. Aí você vai lá e pergunta se a pessoa comeu, se a pessoa é diabética, se a pessoa comeu, se a pessoa está bem, não aconteceu nada, ela ainda continua assim, você vai lá e suspeita de algum problema cardíaco. E a dor no peito, né? Que existem. A dor no peito ela pode ser tanto uma questão de ansiedade, às vezes a pessoa ansiosa, com crise de pânico, pode também apresentar a dor no peito, mas a gente também não pode pensar só na parte emocional, na parte psicológica, a gente também tem que pensar na parte cardíaca. Então, tá com dor no peito, gente, que a gente chama de precordialgia, tá? Principalmente se essa dor começar a irradiar para o lado esquerdo, gente, manda para o hospital na hora, tá? Começou com dor no peito, a dor está irradiando, manda para o hospital, tá? Para poder investigar, para poder ver direitinho o que está acontecendo, tá? Então, esses o quê? São os principais sintomas, tá? Cada cardiopatia tem um sintoma diferente. Eu não vou cobrar esses sintomas diferentes de cada uma, mas é importante que vocês saibam os sintomas em geral de cada um deles, tá bom? Então, quais os tipos de cardiopatia que a gente vai falar hoje? Tá? De uma forma bem breve, de uma forma bem sucinta, não vou falar de forma minuciosa. Perdão, não vou falar de uma forma minuciosa de cada um deles, é para vocês terem uma ideia, tá? Uma ideia em geral. Então, a gente vai falar da cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, congênita, alcoólica, a cardiopatias valvares, a miocardite, a endocardite e a insuficiência cardíaca, tá? Então, a gente vai falar desses tipos de cardiopatia hoje. Tá bom? Então, vamos começar falando da cardiopatia hipertensiva, tá? Antes de ter falado na cardiopatia hipertensiva, vocês já tiveram aula de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, para quem não assistiu a aula de hipertensão, então, vamos lembrar um pouquinho. O que acontece? O coração ele ejeta um volume de sangue para ser distribuído para todo o corpo, tá? Se por algum motivo eu tenho algum problema na parede dos vasos, tá? Quando esse sangue passa, ele vai passar com uma maior pressão. Ele vai passar mais firme, ele vai aumentar a pressão. Então, esse é o tipo de hipertensão. Se esse sangue estiver muito viscoso, ele vai passar, por exemplo, a pessoa que tem o diabetes descontrolado, que o sangue fica mais denso, o sangue fica mais viscoso, o colesterol alto, o triglicerídeo alto. Então, a densidade do sangue também aumenta, também vai gerar hipertensão, problemas renais, né? Você aumenta, quando você tem um problema renal, você não elimina a quantidade de líquidos suficientes. Aí também tem uma função hormonal, que a gente falou disso também. Então, tudo isso faz o quê? Que aumente a pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial, a hipertensão arterial sistêmica, ela pode fazer o quê? Ela vai fazer uma sobrecarga no coração e nos vasos sanguíneos que nutrem esse coração, tá? E vai fazer o quê? E vai causar hipertensiva. Então, a pressão alta, tá? A hipertensão arterial sistêmica, que a gente viu bem detalhado, a gente teve uma aula só de hipertensão, eu estou só dando aquela pinceladinha, mas o que a hipertensão pode fazer? O coração, ele vai sempre trabalhar com uma carga,
ele vai sempre trabalhar com uma carga. Por exemplo, quem está trabalhando direto com musculação é Lucas, né, Lucas? Então, você tem um aluno lá e todo treino, você joga uma sobrecarga nele. Todo treino. Você aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga. O aluno vai acontecer o quê? Vai pifar, não vai? Vai. Você taca a carga nele, mas se você aumentar demais, que ele não consegue, e todo dia aumentando, uma hora esse aluno vai arregar. Vai arregar, sim, vai para você. Aí você manda para mim, né? É bom que eu sempre tenho paciente. É bom que eu sempre tenho paciente. Mas aí o que acontece? Mas é verdade. Aí o que acontece? Se você ficar sempre botando sobrecarga, você vai lesionar músculo, você vai lesionar articulação, você vai começar a lesionar esse aluno, tá? Sim. A mesma coisa acontece com o músculo cardíaco, com o coração. Se a pessoa estiver sempre com a pressão alta, e não controlar, a gente vai começar a ter danos no coração como um todo. Aí que vem a cardiopatia hipertensiva. Tá? Então, a pressão alta, a gente viu na aula de hipertensão que ela pode gerar uma série de fatores. Quem tem pressão alta pode desenvolver, fazer um acidente vascular encefálico, pode ter um AVE hemorrágico, né? Por causa da hipertensão, e ocorre hipertensão também a nível do sistema nervoso central. Então, a sobrecarga, tanto na atividade física excessiva, né? Quanto no coração, ela vai gerar um problema. Que problema é esse? A cardiopatia hipertensiva. Tá? Aí, outro tipo de cardiopatia isquêmica. Gente, o que é isquemia? Tá? Isquemia, o que quer dizer? Teve algum tipo de estreitamento que o sangue ele não consegue passar e vai ter alguma área que não vai ser irrigada de forma correta. Então, a gente vai ter uma área isquêmica. Então, por exemplo, você tem um fluxo de uma artéria e vamos pensar no braço, tá? Na mão, tá? E essa mão ela não está sendo irrigada direito. Ela vai ter uma área isquêmica, tá? Daqui a pouco, essa mão ela não vai funcionar mais. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar na coronária aqui. Por algum motivo, vamos supor que a pessoa tem um colesterol muito alto, um triglicerídeo muito alto. Aí formou uma plaquinha de ateroma aqui dentro, tá? Deu uma entupidinha. Se eu tenho uma isquemia aqui em cima, nessa artéria, ela não continua, ela ainda não vem ainda, né? Ela ainda tem um prolongamento e um monte de arteríola. Se eu tenho uma área isquêmica bem alta, toda essa parte depois ela não vai ser irrigada, ela não vai ser nutrida. Se o sangue não vai chegar ali, o que vai acontecer com esse músculo? Ele vai morrer. Então eu vou ter o quê? A cardiopatia isquêmica, ela pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, a causa desse estreitamento, como eu falei para vocês, é o quê? É o acúmulo de gordura na corrente sanguínea, tá? E também pode ser também por causa do diabetes muito alto, muito elevado. Então, vai fazer o quê? Esse sangue ele não vai conseguir passar direito nessa parede dos vasos, tá? E aquela área ali não vai ser irrigada, ela vai diminuindo a irrigação, vai diminuindo. E o músculo cardíaco, gente, ele é muito sensível.
tá? Por exemplo, se você passar mais de 4 horas sem comer, você não vai ficar com fome? Salvo aquelas pessoas que fazem jejum intermitente e tal. Mas se você está acostumado a comer de determinado momento, depois de um certo tempo você vai começar a ficar com fome. Você vai começar a ficar fraco. Então, pensa no músculo cardíaco que ao longo do tempo ele vai deixando de ser nutrido, ele vai deixando de ser alimentado. Ele vai ficando fraco, ele vai ficando fraco, ele vai ficando fraco, ele vai parando de desenvolver a função dele, vai parando, até uma hora que ele faz assim, ó, puf, chega. Ele infarta, ele morre. Tá? Então, a cardiopatia isquêmica é um dos principais fatores que levam ao infarto. Só que antes disso já aconteceu o quê? Já aconteceu as anginas. O que é angina? É dor no peito. Então, aquela dor no peito é o quê? É uma angina. E, em geral, acontece por quê? Por causa de cardiopatia isquêmica. Por algum motivo, a parede das artérias ficou estreita, a parede do vaso está estreita, o sangue não consegue passar e não consegue nutrir determinada parte do coração, tá? Já que a gente está falando de cardiopatia isquêmica, tá? Pode seguir, gente? Se vocês estiverem entendendo, vocês me parem, tá? Troca o burro. Então, vamos embora. Se não estiver entendendo, fala. Então, cardiopatia congênita. Gente, quem dá aula para criança, a probabilidade de pegar uma criança com cardiopatia congênita é muito grande, tá? Eu conheço algumas crianças, né, que têm problemas cardíacos congênitos. Então, são problemas o quê? Que são presentes desde o nascimento, tá? Existem casos, gente, que o bebê é operado até na barriga da mãe. Tá? Existem casos que são tão graves que são até às vezes incompatíveis com a vida, mas a gente está falando o quê? De uma criança que ela conseguiu sobreviver, mas que ela tem um problema cardíaco que ela vai ter para sempre, tá? Então, existem algumas pessoas que demoram, que vão diagnosticar até lá quando tiver adulto e tudo mais. Então, a cardiopatia congênita ela vai dar aqueles mesmos sintomas. A pessoa sempre vai estar com falta de ar, a pessoa sempre vai estar ofegante, vai estar fadigando. Se você colocar essa criança, essa pessoa para correr, ela sempre ela vai ficar tonta, ela vai ter desmaio, ela vai ter fadiga. Por quê? Porque tem algum problema no coração dela, que esse coração, que essa bomba cardíaca, ela não está funcionando direito, tá? Então, a cardiopatia das válvulas, ou as cardiopatias valvulares, né? Então, por isso que eu lembrei para vocês, existem as válvulas atroventriculares, existem as válvulas semilunares. Tem alguém que... Tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Thalita. Fala, Thalitinha, seja bem-vinda de volta. Então, falando das cardiopatias valvulares, então, é algum problema nas válvulas, tá? Então, as válvulas atroventriculares ou as válvulas semilunares, tá? Então, o coração, eles têm essas 4 válvulas e essas válvulas se abrem e fecham para quê? Para permitir o fluxo do sangue, tá? Então, existem várias doenças que podem afetar diretamente essas válvulas. Então, por exemplo, se eu tiver uma deficiência na válvula tricúspide, tá? A tricúspide é o átrio direito com o ventrículo direito. Então, se essa válvula ela funciona como uma portinha, o sangue vai, ela fecha, não deixa o sangue voltar. O sangue vai, ela fecha, não deixa o sangue voltar. Se essa válvula estiver doente, ela vai começar a ficar frouxa. Aí o que vai acontecer? O sangue ele vai dar uma regurgitadinha, ele vai voltar um pouquinho,
Daqui a pouco eu vou ter o quê? Eu vou ter uma sobrecarga no átrio direito. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por algum motivo, algum agente causou um problema, causou uma infecção na válvula tricúspide. Tá? A gente sabe que o quê? O sangue que está vindo do nosso corpo, que é o sangue o quê? É o sangue venoso, aquele sangue que está cheio de gás carbônico, ele chega no átrio direito e ele vai para o ventrículo direito, tá? E a válvula tricúspide deixa o sangue passar e o sangue fecha. O sangue passa e ela fecha, o sangue passa e ela fecha. Se ela tiver frouxa com algum problema nela, esse sangue vai regurgitar um pouquinho, vai voltar. Só que o ciclo cardíaco ele continua vindo, o sangue continua vindo. Então vai ter o sangue que está vindo da corrente sanguínea com aquele sangue que está voltando. Então daqui a pouco eu vou ter uma sobrecarga no átrio direito. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma sobrecarga no organismo também. Aí pode inchar a perna, inchar a mão. Então, um problema do coração, gente, algum local do coração, pode gerar vários problemas. Por quê? Porque está tudo interligado, tá? Então, todas as válvulas, elas podem ser afetadas, tá bom? E pode causar essa disfunção no fluxo cardíaco, tá bom? Gente, entenderam? Posso seguir? Toca o burro. Esse dia eu falei isso com uma paciente minha. Vocês ficam falando tanto tocar o burro que eu falei com a paciente, toca o burro. Eu falei, gente do céu. Até eu falei, olha, é culpa dos meus alunos. Vocês estão rindo, né? Falei isso com a paciente na clínica. Gente, eu não aguento vocês, não. Falei, olha, isso é culpa dos meus alunos que eu falando isso. Então, olha moda. só. É moda. Aí eu entro na modinha, ó. Cardiomiopatia alcoólica, tá? A gente falou muito isso sobre alcoolismo, tá? Lá no início das aulas, a gente falou bastante sobre essa questão do alcoolismo. Então, o álcool, ele causa uma lesão no miocárdio, aonde? No músculo cardíaco, no músculo propriamente dito, tá? Então, corresponde... Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui. Douglas! Olha a hora que o cara chega na aula. Seja bem-vindo, antes tarde do que nunca. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Isso aí, chegou no segundo tempo, mas chegou. Tive um enrolo aqui. Não, tá de Eu boa. consegui chegar agora. O negócio é chegar, tá bom? No final da aula eu dou os avisozinhos, tá joia? Então, Tá joia. Douglas, o que a gente está falando? A gente está falando sobre as doenças que afetam o coração, tá? Então, quais as doenças que afetam o coração são o quê? São as cardiopatias, tá? Existem vários tipos de cardiopatias, tá? Então, cardiopatia é um termo que a gente usa genérico para quê? Para falar de doença que afeta o coração. Então, a gente já falou sobre algumas, mas a gente não vai falar assim, de uma forma detalhada, tá? Não vou falar sobre a fisiopatologia, não. É só para a gente ter para vocês terem uma noção. Então, a gente falou da cardiopatia congênita, que é aquela que a pessoa nasce com ela. A gente falou da cardiopatia hipertensiva, que é aquele problema no coração que a pessoa tem por causa da pressão alta. Tá? A gente falou também
da cardiopatia isquêmica, que a gente acabou de falar agora, que o que acontece? Por algum motivo, por um colesterol alto, triglicerídeo alto, um diabetes descontrolado. Só um minutinho, deixa eu beber água aqui. O sangue ele não consegue chegar de uma forma adequada numa determinado local do coração, tá? Então esse local ele vai ser um local isquêmico, tá? O sangue ele tá estreito, tá? E o sangue, a parede da artéria ela tá estreita e o sangue não consegue passar. Aí ocorre uma isquemia, tá? O sangue não chega. Se não chega sangue, uma hora aquele pedacinho do coração ele vai morrer. Por quê? Porque ele não vai estar nutrido. É quando ocorre o infarto. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, tá? Ontem, infelizmente, um pai de um conhecido, ele veio a falecer por infarto agudo do miocárdio. O que é isso? Por exemplo, a gente está falando, eu mostrei para vocês aqui o seio coronário, que são as artérias coronárias. A garganta está brava. Então, por algum motivo, existe, por exemplo, uma placa de ateroma, uma placa de gordura. Tem uma placa de gordura dentro da artéria e esse sangue ele não consegue passar, fica entupido. Tá? Vamos botar assim, fica entupido, ficou isquêmico, entupiu. Aí, ó, essa partezinha aqui, tá vendo essa partezinha branquinha? Vamos supor que essa parte é a parte que não chega ao sangue, tá? Então, vamos supor que é a parte que não chega ao sangue. O que acontece? Se não vai chegar ao sangue, toda essa região que essa artéria era responsável por irrigar, por trazer sangue, por trazer nutrientes, ela está entupida, ela não vai trazer mais. O que vai acontecer? Esse músculo aqui, essa região aqui, ela vai morrer. Tá? Então, isso é o quê? É o infarto agudo do miocárdio. O miocárdio é o quê? É um músculo do coração, tá? Então, existem várias coisas que podem causar um infarto agudo no miocárdio. A mais comum, né, é a cardiopatia isquêmica, que a gente já estava falando, tá? E agora a gente estava falando o quê? Da cardiomiopatia alcoólica. A gente já falou bastante sobre isso na aula que a gente teve de alcoolismo, tá? E corresponde a um tipo de cardiomiopatia dilatada adquirida, tá? Então, é diferente. A cardiopatia congênita, a pessoa nasceu com problema no coração. A alcoólica, não. A pessoa bebeu tanto, que ela começa a dilatar o músculo cardíaco, tá? E isso está associado ao quê? Ao uso excessivo e prolongado de bebida alcoólica. Tá? A gente falou bastante disso na aula que a gente falou sobre alcoolismo. Então, o álcool em excesso e prolongado pode causar o quê? A cardiomiopatia alcoólica. Tá? Alguns indivíduos etilistas crônicos, em algum momento, tá? A gente não sabe que momento vai ser esse, ainda não tem uma definição, tá? Mas existem pessoas que estão mais suscetíveis a isso. Então, vai fazer o quê? Vai começar a desenvolver sintoma de insuficiência cardíaca, tá? Que vai fazer o quê? Vai afetar, o álcool ele vai afetar diretamente o músculo cardíaco. Gente, o coração, ele funciona como uma bomba, e é através do músculo cardíaco. Se esse músculo ele vai ser afetado, esse coração ele não vai bombear direito, tá? Uma hora ele vai, ó, ele vai entrar em falência, tá? Então, o álcool também pode causar isso.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu botar aqui para ver a carinha de vocês. Gente, a gente vive numa cidade que os nossos jovens eles não têm diversão, não tem coisa para fazer, tá? Não tem cinema, não tem um shopping, não tem um lugar para você praticar esportes, não tem um parque de diversões, não tem muito atrativo de lazer. Então, o que a maioria dos jovens está fazendo, gente? Que esses jovens que vocês vão dar aula. A galera está enfiando a cara na bebida, a galera está bebendo muito, tá? A galera desde cedo está bebendo muito. Então, vocês têm que estar preparados para esse tipo de aluno que vocês vão ter, tá? É um tipo de aluno que está tendo acesso à bebida e ao álcool de uma forma muito precoce, tá? Ah, Valquíria, você está falando que todo mundo que bebe vai usar droga? Não, não é isso, tá? Mas o uso excessivo de álcool, ele vai abrindo uma série de portas ruins, né? Que a pessoa, um momento ou outro, ela vai começar a ter acesso a outras coisas, tá? O álcool em excesso já não vai ser mais suficiente, ela vai precisar de uma droga para entrar no grau e tudo mais. E vocês que vão pegar esses alunos, vocês precisam estar preparados para isso, tá? Por quê? O que a gente preconiza do profissional de educação física? Que ele tenha qualidade de vida. Ah, por isso que a gente fala tanto, por isso essa matéria. Tá? Vocês precisam ter qualidade de vida, né? Por exemplo, você imagina você lá numa sala de aula e você vai passar alguma atividade para algum aluno, alguma atividade recreativa, alguma atividade lúdica, algum esporte, alguma coisa assim. E esse professor, ele está com obesidade grau 2. Né? Esse professor não vai aguentar fazer nada. E que exemplo que esse professor vai estar passando para esse aluno? Se ele bebe, se ele fuma, se ele usa medicamento em excesso, né? Existem N tipo de vícios. Tá? Existem muitas pessoas também que são não viciadas só em drogas ilícitas, né? Mas também tem as drogas lícitas. Então, vocês precisam mostrar isso, mostrar a qualidade de vida. Vocês precisam ser o exemplo. Tá? E a gente já viu que essas patologias, que essas doenças, elas causam uma série de complicações. Entre elas, as cardiopatias alcoólicas. Tá? Outro tipo de cardiopatia, a miocardite. Lembra que eu falei para vocês das camadas dos músculos? Ó. Então, só lembrando, o tecido cardíaco, eu tenho o epicárdio, eu tenho o miocárdio e eu tenho o endocárdio. O miocárdio, tá? Lembrando, ele tá no meio. Ele é um músculo cardíaco propriamente dito, tá? E o endocárdio é aquela partezinha interna que tem um contato direto com o sangue, tá? Então, grava isso, tá? Então, vamos lá na miocardite, tá? Então, o que é mio? Mio é músculo. Cardi é do coração. It, inflamação. Então, a miocardite é o quê? Uma inflamação do músculo do coração, tá? Chamado de que esse músculo? De miocárdio, tá? Esse músculo, ele é responsável pela contração do coração. Então, você imagina só, quando você tá com uma... Vamos lá. Você tá com um processo inflamatório no manguito.
está com processo inflamatório no manguito rotador, mais especificamente no supraespinhoso, tá? Que é dos músculos do manguito o maior, o mais potente. Se você tem uma IT, né, uma inflamação crônica desse músculo, você vai conseguir fazer todos os movimentos com o braço? Se depois, além de uma inflamação no supra, você for tendo um processo inflamatório em todos os músculos do manguito, né? Então, você vai ter um processo inflamatório em grande parte da articulação do ombro. Você vai conseguir, por exemplo, fazer uma abdução? Você não vai. Vai doer muito. Você vai ficar com a função prejudicada, tá? A mesma coisa acontece na miocardite. Só que ao invés de ser o supraespinhoso, que é um músculo que é responsável pela estabilização da articulação, um dos, né? Responsáveis pela articulação da estabilização do ombro, o miocárdio ele faz o quê? Ele é responsável pela contração do coração. Então, você imagina só, você ter uma inflamação no miocárdio, tá? Como que você vai bombear esse coração, tá? O bombeamento do sangue, o movimento do coração, ele vai ser prejudicado. Ele não vai conseguir bombear de forma correta. Aí vem o quê? Vem as arritmias. O coração ele não bombeia num ritmo? Tum, 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 tum. Você tem um ritmo cardíaco, tá? Se esse músculo ele está inflamado, se ele tem uma lesão nesse músculo, ele vai começar, esse ritmo ele vai estar ele não vai estar com aquele sincronismo. Então vai entrar o quê? Vai entrar as arritmias, tá? E com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer uma insuficiência cardíaca. O coração ele não vai ser capaz de bombear, de fazer a função de forma eficaz, tá? Então, esse é um problema muito sério, tá? Então, a miocardite é um problema muito sério, tá? A conexão de alguém caiu aqui. Deixa eu ver quem. Aline. Então, a miocardite, ela leva a uma arritmia muito grande por causa disso, porque o músculo ele não consegue fazer a contração e bombeamento de forma adequada, e com isso vai ter uma insuficiência cardíaca. O coração ele não vai fazer o movimento dele de forma eficaz, vai ser insuficiente, tá bom? Em geral, na miocardite, é difícil você encontrar uma causa determinante, tá? Pode acontecer por várias complicações, pode ter alguma infecção, algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário, algum fungo, algum agente causador que vai chegar no músculo cardíaco e vai afetar esse músculo cardíaco, tá? Então, geralmente a miocardite, ela acontece por uma complicação de outras doenças, tá? Pode ser por vírus, bactérias, protozoários, fungos, mas também existem alguns casos também de algumas doenças autoimunes que podem afetar o músculo cardíaco, alguns medicamentos de uso errado, né? Indiscriminado, que eu estava falando das drogas lícitas, remédio é uma dessas drogas. E o consumo exagerado de álcool e de drogas também pode afetar o músculo cardíaco e dar miocardite. Tá? Outra patologia também, gente, a endocardite, tá? A endocardite é o quê? É naquela membraninha que fica dentro do coração. Na parte o quê? Na parte interna do coração. O endocárdio, gente, ele entra em contato direto com o sangue.
Então, o sangue está em contato direto ali com o endocárdio, tá? Então, é uma infecção do revestimento interno do coração, tá? Qual é esse revestimento? Endocárdio. Então, se ele está inflamado, endocardite, tá? Da mesma forma que das infecções do miocárdio, também tem endocardite, tá? Então, tem algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, algum parasita em alguma parte do corpo que ele vai espalhar pelo sistema sanguíneo, tá? E vai afetar o coração. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma septicemia, tá? O que é septicemia? Tá? É uma infecção que ela atingiu toda a corrente sanguínea, tá? Atingiu toda a corrente sanguínea. Se toda a corrente sanguínea está com uma infecção, esse sangue com essa infecção, ele vai chegar no coração. Quando ele chegar no coração, ele vai atingir o endocárdio, ele vai atingir o miocárdio e vão começar todos esses processos infecciosos que vão dar essa cardiopatia, tá? Então, é muito difícil você ter uma endocardite numa pessoa saudável, tá? É muito, muito, muito difícil você ter uma endocardite ou uma miocardite numa pessoa saudável. Em geral, essa pessoa ela tem algum problema, ela tem alguma patologia, tá? Que faz com que esse bactéria, esse vírus, esse fungo, esse parasita chegou na corrente sanguínea e vai atingir o endocárdio e vai atingir o miocárdio. Aí toda a função cardíaca vai ser prejudicada, tá bom? Então, voltando às camadinhas do coração, que eu já falei para vocês. Então, para que a endocardite ocorra, né, como eu já falei para vocês, a pessoa já tem que estar apresentando algum problema, tá? Ela já tem que estar apresentando alguma disfunção, tá? Seja em qualquer lugar do corpo. E vai acabar fazendo o quê? Vai acabar acometendo as válvulas cardíacas, tá? Então, quando você tem alguma patologia nas válvulas, você também acaba afetando o endocárdio, que é a parte interna do músculo cardíaco. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Tá entendendo, Douglas? Ó o outro, implicante. Tô sim. E você, está entendendo, Lucas? Entendendo eu tô, mas tô quase dormindo. Não, vamos embora, acorda aí. Troca o burro. Pode ir, não vou dormir agora, não. Acorda aí que tá quase acabando, tá? Tá Então, bom. tá quase acabando já tá no finalzinho, tá? Então, se não for tratada a doença, ela vai o quê? Ela vai entrar na corrente sanguínea, ela vai atingir as válvulas, ela vai atingir o endocárdio, ela vai atingir o miocárdio e vai sair atacando tudo. Então, por isso que se você tem uma infecção, você tem que tratá-la logo. Tem que tomar antibiótico direitinho, porque se bater na corrente sanguínea e alastrar, aí o problema vai ser gerado. Há um tempo atrás, um conhecido meu da igreja, um menino novo, morreu por causa de quê? Por causa de uma miocardite. Tá? E foram descobrir, ele começou com uma infecção no dente, que entrou uma bactéria que foi para a corrente sanguínea e pegou o músculo do coração, ele teve miocardite e ele acabou vindo a óbito. Tá? Então, um menino novo, que por uma coisa que, abre aspas, seria simples, tá?
ele acabou vindo a falecer. Então, é uma coisa, gente, muito séria. Então, por isso que é importante a gente não deixar. Aconteceu algum problema? Vamos procurar, vamos tratar, tá? E principalmente lesões de gengiva, de dente, de mucosa, né? Lesão de intestino. Qualquer problema, gente, vamos tratar. Não vamos deixar passar que pode dar um problema maior, tá? Insuficiência cardíaca, tá? A gente já foi falando de insuficiência cardíaca, a gente já acabou falando da insuficiência cardíaca, tá? Então, é uma doença e que o coração não consegue mais bombear o sangue suficiente para o corpo. Se o coração ele não consegue bombear o sangue de forma suficiente para o corpo, todo o organismo vai ser afetado, tá? Então, todas as nossas funções vitais elas vão ser afetadas, tá? Então, embora possa se desenvolver repentinamente, tá? Então, pode acontecer insuficiência cardíaca de forma súbita? Pode, tá? Mas, em geral, é uma doença crônica, tá? É uma doença que já vem se alastrando, é um problema que já está acontecendo e a pessoa vai deixando passar, deixando passar, deixando passar, deixando passar, tá? Então, a cardiopatia, ela pode vir, né? A isquêmica, ela pode vir, a insuficiência cardíaca, né? Ela pode vir associada à cardiopatia hipertensiva, isquema, alcoólica. Gente, chagásica é da doença de Chagas, tá? Mas como não é tão comum, eu não falei para vocês. Tem as valvárias, as miocardites, as congênitas. Então, um problema pode levar ao outro, tá? Agora me respondam. Pessoas com cardiopatias pode fazer atividade física? Responde Repete aí, a meu pergunta, povo. por favor. Pessoas com cardiopatia pode fazer atividade física? Sim, Muito bem. Pode fazer sim. todo E cuidado, deve. toda segurança. Exatamente, tá? Então, realizar atividade física é recomendado sim, tá? Inclusive, a prática de atividade física pode reduzir até em 30% a mortalidade, tá? Mas não pode fazer a moda Bangu, tá? Tem que ter atenção. Tem que fazer o quê? Primeira pessoa precisa ir no cardiologista, precisa fazer o teste ergométrico, precisa fazer o eletro, precisa fazer um eco, precisa fazer todos aqueles exames da parte cardiológica, tá? Aí o cardiologista ele vai ver como que está a função cardíaca dessa pessoa e ele vai falar de forma individualizada em relação aos medicamentos e à atividade física, tá? Gente, não é o cardiologista que vai dizer qual exercício que você vai ter fazer com o aluno, mas o cardiologista vai te dizer, olha, essa pessoa só pode fazer um exercício leve, essa pessoa só pode fazer um exercício moderado, essa pessoa só pode fazer 15 minutos de exercício, essa pessoa só pode fazer 30 minutos de exercício. O cardiologista vai dizer isso. E você, como um profissional que estudou, que se capacitou, que se habilitou, vai fazer esse programa de exercício, tá? Ou se você está na escola, você vai passar atividade para aquele aluno dessa forma, tá? De uma forma branda, só de 15 minutos, tá? De uma forma branda, de 30 minutos. O que você vai fazer com o seu aluno, você vai decidir. Qual é o papel do médico? Ele vai avaliar, ele vai ver a função cardíaca e ele vai orientar, tá? Em relação à frequência, em relação ao tempo, em relação à intensidade, à progressão, tá? Baseado nesses exames e no medicamento. E você, aos poucos,
vai começando a elaborar um programa para melhorar o condicionamento físico e o estado geral dessa pessoa, o estado geral desse aluno, tá? Então, além dessa avaliação criteriosa do médico, a pessoa portadora de cardiopatia, ela deve realizar atividade física, sim, com supervisão de um profissional de educação física. Jamais deve fazer sozinho, tá? E esse profissional, ele tem que saber o que ele está fazendo, tá? Para poder não fazer coisa errada, tá? Então, os alunos, de forma alguma, devem realizar alguma atividade física na escola sem a indicação e sem a supervisão do professor, tá? Quando esse aluno ele tem uma cardiopatia, principalmente. Então, você tem que ver esse aluno de uma forma mais adequada. Mas é importante que faça? É muito importante. Inclusive, até ajuda a melhorar o estado geral dessa pessoa, tá? Então, fechando, a prática regular de atividade física e um estilo de vida mais ativo, ela tem mostrado ser um meio de proteção contra as ocorrências de doenças cardíacas e também, quando ela já está instalada, vai melhorar esse quadro da doença, entendeu? Então, vai melhorar. Então, é importante um programa de condicionamento físico elaborado por profissionais que trabalham especificamente com isso, tá? Então, ou seja, você tem que saber o que está fazendo, tá? Esse profissional precisa ter atento, ele precisa ter esse conhecimento. Para quê? Para aplicar esse exercício de forma correta, tá? Para quê? Para dosar a intensidade e o volume desse exercício, tá? Então, o profissional de educação física, ele vai tomar todos os cuidados para quê? Para que o exercício físico traga benefício para essa pessoa que tem a cardiopatia, tá? Então, o que a atividade física vai fazer? Tá? A atividade física é fundamental no ganho da capacidade cardiorrespiratória, tá? Que ela está relacionada ao estado funcional do sistema respiratório, cardiovascular, músculo esquelético e em relação à força muscular também, tá? Então, isso tudo junto vai prevenir e vai ajudar no tratamento das doenças cardiovasculares e hoje, especificamente, a gente está falando das cardiopatias, tá? Então, fechando, né? Quais os benefícios que a atividade física vai trazer para os cardiopatas, tá? Vai diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial em repouso, vai aumentar os níveis do bom colesterol, então o HDL vai aumentar, tá? Vai diminuir os triglicerídeos, vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, tá? Então, vai aumentar a quantidade de vasos sanguíneos nos músculos ativos. Então, os vasos sanguíneos eles vão ser todos ativados com a atividade física, então você vai melhorar todo aquele retorno venoso. Você vai diminuir a pressão, a frequência cardíaca, a pressão arterial, tá? No exercício de baixa intensidade. Aí você vem uma série de fatores. Você vai conseguir diminuir a gordura corporal, você vai diminuir a gordura visceral, que é aquela mais perigosa para doenças do coração. Vai melhorar os níveis de glicemia, né, os índices de glicose no sangue. Então, você tem uma série de benefícios da atividade física em relação às cardiopatias, tá? Só que tem que ser de uma forma branda. E qual tipo de exercício mais indicado, tá? Os exercícios aeróbicos. Mas você só vai fazer o exercício aeróbico depois daquela avaliação com o cardiologista de todos aqueles exames. Não vai fazer nada sem ter a avaliação do cardiologista, não, senão depois vai dar ruim, tá? E a pessoa pode até vir a óbito por causa disso. Então,
Atividades aeróbicas, como caminhada, corrida e bicicleta, ela tem muitos pontos positivos, tá? Por quê? Que eu já falei, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora a circulação coronariana. O que é circulação coronariana? Aquele seiozinho coronariano que eu falei para vocês, que são as artérias específicas para irrigar o coração, tá? Vai melhorar também a circulação nos membros inferiores, vai ajudar a controlar a hipertensão arterial, o perfil metabólico, né? Então, a prática de atividade física também reduzir triglicerídeos, glicose, gordura corporal. Então, tem uma série de benefícios, tá? Mas, lembrando, você tem que ver o tipo que você vai fazer, a intensidade e a frequência, tá? E intensidade e duração devem ser estabelecidas pelo médico de acordo com o histórico do paciente. Voltando a dizer, o que vai fazer com esse aluno, você vai decidir, tá? O médico, baseado nos exames, ele vai apenas te dizer a intensidade e a duração, tá? E a segunda etapa, esses pacientes também podem fazer uma musculação, tá? Então, você, além do exercício aeróbico, você também pode incluir. Ah, Valquíria, mas a nossa matéria é atividade física na escola. Sim, a nossa matéria é atividade física na escola, mas eu quero só fechar essa linha de raciocínio com vocês, tá? Então, é possível depois incluir uma musculação? Pode incluir também, para melhorar a resposta muscular, a força do indivíduo, tá? Então, também pode ser inserido depois, tá? Mas como nossa matéria em relação à escola, por isso que eu estava falando disso tudo, mas é importante também a gente fazer esse link, tá? Que também que a musculação também vai ajudar muito a esse paciente cardiopata, tá? E a cardiopatia é mais fácil de ser tratada quando ela está o quê? Quando ela é detectada precocemente, tá? Então, isso em todas as doenças, gente. Quanto mais precoce a gente diagnosticar a doença, mais fácil vai ser prevenir e adotar um estilo de vida mais saudável, tá? E aí que vocês vão entrar, conscientizando os alunos de vocês da importância da prática de atividade física. Então, vocês vão ter um papel muito importante na conscientização desse aluno, tá? Gente, em relação às cardiopatias, alguma dúvida? Lucas, você não dormiu aí não, né? Não, por enquanto não, tô aqui. Eu acho que Saulo já dormiu há muito tempo. Douglas? Douglas, tá aí, Douglas? Ó, Luiz, cadê você, filho? Tô aqui. Aline, Thalitinha. Alguma dúvida, gente? não, sem dúvida. Então, olha só. Thalita está digitando aqui. Deixa eu ver que ela vai digitar aqui. Que ela está sem microfone. Oh, beleza, o chat. Thalita, tudo indica, quer dizer que não tem dúvida, é isso? Eu acho que é. Gente, olha só. Qual a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Essa atividade vale 1 ponto, tá bom? Dos 4 que vocês têm somados com a prova, tá? Essa atividade vai valer 1 ponto. No início da aula eu estava falando
eu já corrigi todas as atividades de vocês, corrigi todos os trabalhos, corrigi prova, estou com as notas de tudo. Só que eu não consegui inserir a nota no portal, tá? Então, eu estou com a nota de todo mundo. Por determinação de normas da faculdade, como a gente tem aula gravada, para não expor vocês, eu não posso falar a nota para vocês aqui, tá? Eu vou colocar a nota no portal e vocês vão ter acesso. Quem quiser saber da nota hoje de uma vez, me manda uma mensagem no privado que eu vou responder um por um a nota de vocês, tá bom? No início da aula, na gravação, eu fiz a correção das questões de múltipla escolha, tá? Por que eu não corrigi as discursivas? Porque vocês todos acertaram as discursivas, tá? O problema maior de vocês foi em relação à múltipla escolha, tá? Qual foi o meu critério, tá? Teve as perguntas, os questionamentos da prova, tá? E eu não cobrei a decoreba de vocês. Vocês falaram com as palavras de vocês o entendimento correto, o raciocínio correto, coerente, eu dei os pontos da questão para vocês, tá? A questão de múltipla escolha foi que eu já corrigi no início, vocês podem puxar a aula depois gravada e ver que tiveram alguns pontos que alguns de vocês não acertaram, tá bom? Então, me manda uma mensagenzinha no privado para a gente poder para eu poder estar passando a nota para vocês. Vocês querem que são 2 artigozinhos para vocês fazer uma resenha. Gente, o que é resenha? Vocês vão ler o artigo e vai fazer um resumo com a palavra de vocês, tá? Você não vai fazer aquele resumo, aquela coisa toda do artigo, não. Vocês vão ler e vão mandar para mim por e-mail, tá? A resposta de vocês. Vocês querem que eu coloque o artigo aqui de uma vez? Ou eu boto direto no portal? Se possível, posta no WhatsApp. Que o portal de vez em quando não dá para entrar. Ah, tá. E se eu jogar por aqui, não vai, não? No histórico da conversa? Não vai não, porque saindo da reunião a gente perde o acesso e às vezes não dá nem para entrar. Ah, é? Ah, vocês não conseguem ter acesso depois? Eu vou mandar pelo WhatsApp, então, para vocês. Deixa eu carregar aqui para eu mandar de uma vez. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu abrir o WhatsApp Web. Que aí eu já... mando. Deixa eu carregar aqui o WhatsApp Web, que eu não deixo ligado, não.
Só um minutinho que está carregando. É um artigo bem tranquilinho, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar no portal também, porque vocês precisam ter esses artigos no portal, tá? Então, estou mandando aqui pelo WhatsApp para que vocês tenham, mas é importante que vocês tenham no portal também. Pronto, mandei. Já mandei para vocês, tá? O artigo é bem tranquilinho, bem pequenininho, bem fácil de fazer, tá bom? Aí vocês façam a resenhazinha dele, o resumo dele e me envia por e-mail, tá bom? Vai valer 1 ponto para a prova. E em relação às notas, me manda uma mensagem no privado que eu vou estar passando as notas para vocês e eu vou ver se ainda hoje, ver se o portal, se eu consigo acessar o portal direito para poder estar colocando as notas de vocês. E essa atividade eu vou postar no portal também para vocês terem acesso. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? A gente pode encerrar a aula aqui. Meu povo? Tudo certo. Então tá jóia. Ia falar com o Lucas que eu fiquei feliz de ele ter voltado para a aula, mas ele sumiu de novo. Mas tá bom, assistindo A até agora. internet dele caiu. Caiu? Gente, olha Caiu, só, tô falou sentindo comigo no muita celular. falta de Jaiane, meu povo. Vamos conversar com Jaiane aí, meninas. Ela Tá? fez a prova. Fez a prova e entregou os trabalhos. Então tá bom. Tá? Fez a prova e entregou os trabalhos. Mas eu sinto falta de vocês aqui. Mesmo não ligando as câmeras, vocês ficando tudo quietinho aí de câmera fechada, mas eu sinto falta de vocês. Tá? Não me abandone, senão eu vou ficar com cardiopatia, ó. Senão eu vou ficar com cardiopatia. Não me abandone. Tá bom? Então, ó, boa noite para vocês. Fiquem com o Papai Boa do noite. Céu. Se cuidem. Igualmente. E até terça que vem vocês me enviam a atividade, tá bom? Ó, Tá bom. ó. Beijinho. Deixa eu despedir aqui no chat. Tá uma leseira só isso aqui. Ó. Tá? Boa noite, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem no privado, tá bom? Ó, beijo, até semana que vem.